Fala, minha galera! Esse é o episódio 16 do Mega em Off. Hoje vamos falar sobre inovação e marketing. Como criar ações disruptivas para virar o jogo. Quer saber tudo isso e muito mais? Então vem que aqui é tudo em off. Oi, pessoal, eu sou o Beto, diretor executivo da Mega Comunicação Estratégica. E eu sou a Gabi Gonçalo, diretora de pessoas e marketing da Mega Comunicação Estratégica. E esse aqui é o podcast Mega em Off. Minha galera que está nos ouvindo, prepare-se aí, prepare-se que a gente vai mergulhar num tema muito interessante, que é falar sobre inovação. Mas assim, vamos falar de um jeito diferente. Chega de blá blá blá, que a gente escuta todo mundo falando de inovação, é sempre muito conceito, a gente sabe que conceito é importante, mas hoje a gente quer saber, quer ouvir na prática como que funciona trabalhar com inovação e marketing, como que é isso. E quem vai contar tudo isso pra gente é óbvio que é alguém que vive isso muito de perto, é alguém que vive isso na prática todos os dias, que tem muita história para contar. E ela fez muita história. É ela? Quem que é ela? Quem que é a nossa convidada, hein, Beto? Ela tem mais de 20 anos de experiência liderando estratégias de marketing e inovação em empresas nacionais e multinacionais, tanto do segmento de bens de consumo e serviços. Ela também é especialista em inovação aberta e branding, com cases que ampliam market share e impulsionam o crescimento de marcas. Ela também é responsável por campanhas e projetos icônicos, como a celebração dos 50 anos da Tintas Inchini, destacando a brasilidade e a construção das marcas relevantes. E ela também, além de tudo isso, ela é mestre em gestão de negócios com ênfase em inovação pela FIA, com passagem pela Harvard Business School, onde aprofundou práticas para impulsionar a inovação estratégica. É ela, pessoal. Magali Marinho, bem-vinda ao podcast Mega em Off. Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês hoje para falar de um tema que eu gosto tanto, que eu tenho a alegria de compartilhar. Muito bacana. Obrigada pelo convite. E eu que agradeço. Magali, estou super feliz aqui com você. Esse é um tema que a gente ainda não trouxe, é super novo aqui para o Mega in Off. E é muito, muito importante. Você parece que assim caiu do céu, a pessoa perfeita para falar desse assunto, pelo que eu já olhei e sondei ali do teu currículo, que não é fraco, hein, mulher? Arrasou! Mas vamos lá, Beto. Traz aí a tua primeira indagação, que eu sei que você está aí agoniado querendo fazer aquela pergunta matadora para a gente começar. Magali, vamos começar com a prática, né? Traz para nós, conta uma história de um case de inovação que, na tua visão, gerou impacto significativo para a empresa, para o portfólio, que contou a história, gerou awareness, né? Conta para nós aí, que fica em off. Tá bom, eu vou contar para vocês uma história que eu tenho muita satisfação, né, de ter desenvolvido, de ter criado. Vou compartilhar um case que traz de uma maneira muito tangível como que você faz para a inovação realmente gerar valor, né, e colocar o negócio num outro patamar. Eu atuava numa indústria que produzia uma linha de produtos para casa, uma linha de decoração e utilidades, e que tinham muitas restrições do ponto de vista industrial, do ponto de vista da tecnologia. E todas as iniciativas que a gente tentava desenvolver junto à diretoria industrial, junto ao pessoal de processo de produção, a gente esbarrava em muitas questões técnicas, né? E eu fiquei me perguntando como é que a gente fazia para a gente romper isso e realmente conseguir fazer algumas melhorias nos produtos que a gente conseguisse promover ali um outro reposicionamento, tanto da marca como do portfólio de produto. E aí a gente convidou o pessoal da Universidade Federal, a galera do time de design, né, o curso de design, inclusive era dentro mesmo, assim, na mesma região de atuação da indústria. A gente pediu para eles criarem um time multidisciplinar, né? O que eu imaginei é que deveria ter pessoas ali com formações, vivências, especializações diferentes, para a gente colocar eles numa imersão dentro da indústria,
para entender todas as restrições tecnológicas, né? E de que forma eles encarariam esse desafio. Então, inicialmente, parecia uma coisa meio louca, eles não sabiam nem como estabelecer essa relação, e isso aí é um dos desafios, né, da inovação aberta, é que quando você coloca a iniciativa privada lidando com a academia, lidando com os hubs de inovação, com startups, é uma relação que a empresa, né, a gente da iniciativa privada, não está preparado para desenvolver nenhum modelo de contrato. Então, eu não conseguia nem contratar, né? Ah, tá bom, é um time de professores, o pessoal da coordenação do curso de design, mas a gente não emite nota, né? Como que a gente faz? Então, o desafio já começou daí. Mas eles realmente conseguiram, montaram uma equipe multidisciplinar que tinha, inclusive, assim, mestrandos que estudavam sobre ergonomia e sobre assuntos e conhecimentos que eram importantes para desenvolver a solução para aquele determinado projeto. E, assim, foi um projeto lindo, que deu muito certo e que teve uma troca super rica, né? E, inclusive com um feedback, um retorno do ponto de vista de revisão da grade curricular da universidade, mas que eles conseguiram, de fato, gerar algumas soluções que mudaram completamente, né? Então, eles tinham ali um direcionamento nosso do marketing de que não poderia pedir investimento em mudança de planta, em aquisição de novas tecnologias. E a gente agendou ali uma imersão com o time industrial. Imagina um monte de engenheiro conversando com um monte de designer, né? Foi um negócio assim, realmente foi um choque de cultura. Mas dessa mistura, desse grande time, com visões muito diferentes, que no final acabaram convergindo em direção ao que era o objetivo da gente, né? De atender melhor e oferecer uma solução mais bacana para o consumidor. Saíram projetos e produtos incríveis, que realmente reposicionou, né, a linha de produtos. A gente ganhou o prêmio de design, a gente conseguiu reposicionar o preço aí em 10%, melhorar a margem, e eu estou falando de uma linha que era uma linha de produtos populares, era para a classe CD. Então, o desafio era maior ainda, né? E aumentou o market share naturalmente, né? Isso foi feito junto com a mudança de embalagem e a mudança de comunicação, né? Então, assim, eu considero que é um case que foi super bem sucedido, não foi fácil, foi um projeto que não foi um projeto de 6 meses, de 1 ano, a gente trabalhou nesse modelo aí mais de 4 anos, né? Mas, de fato, a gente conseguiu mudar a cultura da equipe industrial, né? Trazer o conhecimento da universidade para dentro de casa, houve uma transferência mesmo do conhecimento deles, muita coisa a gente internalizou, e também mostrar para eles os desafios da prática. Então, eu tive depoimentos riquíssimos dos alunos, dos professores, falando assim, nossa, a gente não tinha pensado nisso, a gente vai incluir isso como disciplina, né, na universidade. Então, para mim, é um exemplo muito bacana, que eu tenho muita alegria, né, muito orgulho, porque eu acho que realmente é como você desenvolve inovação aberta para, no final, você conseguir gerar valor, né? Então, foi bem bacana. Magali, você falou um pontinho ali que me chamou a atenção. Bom, inovação aberta é você trazer um ecossistema de fora do teu negócio para co-criar contigo, né? E você falou 2 coisas ali. Uma foi o fato de você dar algumas limitações, algumas barreiras para o pessoal, não mudar o investimento, não ter que contratar nada novo, né? Com os recursos que nós temos, como que a gente pode melhorar? Isso é um ponto. Mas o segundo, que é na prática, né, aquela coisa, cocriação, como é que acompanhar e ver que o pessoal está saindo um pouco do ponto, ou que está se desfocando, ou está começando a ir para uma linha de raciocínio que vai contra, às vezes, necessidade estratégica do negócio, ou que vai contra o briefing inicial, assim. Como é que foi lidar com isso? Porque daí você tem que lidar também com o ser humano do outro lado, né? Conta essa parte aí das lapidações do processo. Olha, eu acho que uma coisa que me ajudou muito, é que a gente tinha sempre uma pesquisa, ainda que fosse uma coisa assim, não precisava ser grandes investimentos em pesquisa, nem pesquisa no formato tradicional. Mas o designer, ele traz uma visão que, inclusive, eu incorporei, né, no meu método, na minha maneira de exercer minha profissão, né, que é a história de você fazer sempre a análise da jornada e ter a solução centrada no seu consumidor, no seu usuário, no seu cliente.
E a gente adotou a metodologia do design, isso muito antes de ter toda essa febre de você trabalhar com metodologias ágeis, né? Foi antes de acontecer essa grande disseminação mesmo da adoção das metodologias ágeis. Isso ajudava a gente na condução, porque quando a gente começava o desenvolvimento, estava todo mundo na mesma página, né? Então, mesmo o time do industrial, o time do comercial, todo mundo sabia o que a gente estava perseguindo. A gente já tinha ido lá, já tinha validado com o nosso consumidor, já tinha entendido, né, quais eram os desafios no sentido de oferecer uma solução para um determinado problema, que aquele produto da concorrência que vendia muito porque não tinha nada melhor. A gente já tinha mapeado aquilo ali. Então, aquilo servia como um trilho para a gente trabalhar. Entendi. E quando um dos times estava saindo muito, a gente falava, mas vamos lá, vamos revisitar. O que a gente definiu que era o objetivo desse projeto? E aí você não gerava um desgaste que fosse desnecessário, né? Porque você está certíssimo. Chega um determinado momento que tem questões, às vezes, que são ali meio invisíveis do ponto de vista do processo industrial, que o pessoal da indústria é mais conservador, não queria abrir mão, e você tinha que negociar, olha, para fazer esse detalhe especificamente produzir, vai cair minha velocidade de produção. Eu não quero, porque isso vai atingir o meu indicador lá da produção, né? E aí você tem que entrar num processo de, então vamos adequar, ou então vamos fazer assim, você cai um pouco tua produção, isso vai impactar, mas eu vou cobrir isso, que eu vou cobrar um preço mais alto no produto, eu vou cobrir teu custo. É o que o marketing tem que fazer no fim do dia, gente. Nós orquestramos, nós somos maestros e conectamos várias áreas, né? Então, isso é um desafio, seja para inovação aberta, seja para um desenvolvimento interno, seja para lançar um produto no mercado e você fazer a venda, começando do teu comercial até a ponta, né? Até o teu cliente introduzir o produto. E acho que é uma habilidade que a gente tem que desenvolver desde sempre. Mas aconteciam os BOs, viu? É um negócio assim que dá trabalho. Não, eu imaginei. Por isso que eu perguntei como nós fazemos muito isso voltado para branding, né? Então a gente sempre percebe alguém saindo do foco, ou então tem alguma solução muito boa, muito disruptiva, mas da hora da aplicação aquela área não quer abrir mão de determinados pontos, aí tem que negociar, ou aí tem que ser disruptivo em achar uma brecha naquele caminho que estava sendo problemático, né? Então essa prática eu gosto de dividir, porque a gente também passa por isso, né? A gente vê acontecendo muito. Sempre a gente é uma área meio, né? Exatamente. E você sentiu o engajamento da alta liderança assim nesse projeto? Como é que foi a absorção? No início teve uma certa desconfiança. Mas, como não envolvia investimento, foi mais fácil, né? Então, a gente testou um produto. Eu também eu sempre fui assim, eu gosto de começar pequenininho, você faz um pilotinho, aí você começa a mostrar para as pessoas, diminui tua ansiedade, a tua resistência, aqui deu certo, vamos expandir agora para isso aqui. Então, eu acho que quando você começa pequeno, e tem uma coisa que eu confirmei na minha pesquisa que eu fiz sobre inovação, né, quando eu fiz o mestrado, que é assim, inovações elas têm que nascer abaixo do radar, porque senão ela morre no processo. Né? Então, você tem que começar realmente sem dar muita visibilidade. Começa, faz um sprint, testa. Quando você já está minimamente seguro do que a organização vai te cobrar, do que o board vai te perguntar, né? O conselho vai perguntar para você, aí você começa a mostrar. Antes disso, não faça. Porque vai ter 3 perguntas que você não tem resposta e o projeto vai morrer no nascedouro. Isso é uma boa dica aí para quem quer trabalhar com inovação, né? Me lembrou um pouco do modelo de growth marketing mesmo, né? E quando a gente atua com esse... Mesmo que você não consiga aplicar 100% a metodologia ou uma área de growth, se você adotar um pouquinho disso, né, dentro dessa metodologia de desenvolvimento de produto, né, você já vai com pequenas ações que vão gerar grandes resultados, né? Então, me lembrou muito um pouco isso, que a gente também costuma usar bastante aqui com os testes que a gente vai fazendo, né, com os clientes e no fim, tudo é teste, né? Vocês têm essa área a área de growth é uma área que dá essa possibilidade de você fazer testes e você corrigir rapidamente, né? Exatamente, que legal. Eu gostei, eu fiquei curiosa, assim, só antes da gente pular já para a próxima pergunta, aí
não sei o quanto que outras pessoas estão também pensando aqui. Como que foi essa primeira. Lá no início, assim, tive uma ideia. Magali teve uma ideia de falar com a universidade do nada. Não, peraí, algum gatilho, alguém que tu conheceu, ou tipo, foi uma. Acordei com isso na cabeça. Porque assim, é bem inusitado. Essa ideia é bem inusitado. Hoje é até menos inusitado, mas esse projeto tem mais de 8 anos, né? Então, hoje é mais inusitado porque o conceito da inovação aberta, a questão das startups, isso acaba Já tá permeando mais. a ideia, né? Nessa É. época não tinha isso. Eu vou contar para vocês exatamente como é que isso ocorreu. A indústria que eu estou me referindo, que eu trabalhava na época, ela ficava vizinha da Universidade Federal. E eu me lembro de um dia eu saí da indústria, nesse dia eu não estava no escritório, e eu fui pensando, cara, como é que eu vou resolver esse problema? Eu preciso tirar esses engenheiros da frente, esses caras não vão me deixar fazer nada. E aí eu passei no muro da Federal e me ocorreu aquilo e eu falei, e se eu trouxer a galera da Federal para conversar aqui? E aí, né, na verdade, assim, quando o projeto nasceu, eu não tinha clareza do que ele ia se tornar, né? Você primeiro queria só estabelecer uma conversa, ver se gerar insights, né? Então, às vezes, é muito isso, né? Assim, alguém que trabalha com inovação, você tem que começar a articular coisas diferentes. Você não precisa já chegar com uma mega ideia, né? Não sei, eu tiro isso também de aprendizado dessa tua história, né? Você está querendo, nossa, eu trabalho com inovação, vou criar um. Calma, gente. Primeiro começa a articular, coloca pessoas diferentes para conversar, com visões diferentes, com experiências diferentes, porque elas se complementam muito, né? Hoje eu estou no mestrado de comunicação e a gente discute muito isso, como é difícil fazer a gente se unir, né? Ainda que tenha todos esses processos, né? Ainda que as universidades tenham campos de inovação, conversando com empresas, na prática, vou ser realista, é bem mais complicado, porque os alunos ficam ali na teoria, né? E a gente, para conseguir, tem um esforço, tem um debate sobre isso, mas ainda é mais doloroso do que a gente gostaria que fosse, vamos dizer assim, né? Você tem toda a razão, viu, Gabi? E eu acho que tem uma questão aí de mudança de mindset da sociedade como um todo. É, Nossa, da área da iniciativa privada, da academia, que acaba sendo muito purista, né? Eles acham que tem que seguir rigorosamente aquilo ali, e dos hubs de inovação. Então tem é, que querer esse movimento. Por isso que a partir dessa constatação, é que eu fiquei tão interessada e fui me aprofundar mesmo no estudo da inovação aberta, né? Como que a legal. gente faz para diminuir essas distâncias e criar pontes? É isso. Perfeito. Obrigado pela aula. Gabi, agora é contigo. Então, a gente até comentou um pouquinho, você comentou, citou em alguns momentos ali sobre todo esse processo, né? Nesse exemplo que você deu, tinha junto um trabalho em paralelo de comunicação acontecendo para que a inovação surtisse algum efeito real, porque não basta também o marketing trabalhar com uma inovação de produto, com mudança, com questões de pricing novo, enfim, você mexe em todo o produto junto, né, com as outras áreas de inovação, com a área de inovação, enfim, com as pessoas envolvidas, mas tem do outro lado todo um jogo acontecendo, né, que é muito importante. Né? Então, como que você vê a importância, né? E, não importância, mas talvez como que você vê a forma de trabalhar essas duas. Eu sei que é muito mais que duas, eu estou dividindo aqui em um paralelo só, né? As macrofrentes, né? Porque o que é mais comum ainda, infelizmente, né? Algumas empresas não, mas a gente vê mais comum. A gente separa elas, essas macro áreas, aí, macros significados aí que a gente está colocando como inovação produto e marketing de comunicação, e elas acontecem muito separadas. A verdade é essa que a gente vê, né? E tanto que assim, às vezes a gente vai entrar num cliente, a gente não pode falar de produto, tipo, não vai tocar no meu produto, a gente não vai discutir sobre preço aqui. E assim, como que a gente vai fazer uma comunicação que seja efetiva e que dê resultado se a gente não pode conversar sobre os outros pontos dessa área de crescimento da empresa? Enfim, falei um monte de coisa aqui, não sei se você conseguir explanar. Eu entendi o teu ponto e eu acho que sim, isso é um equívoco, né?
porque não existe marketing desconectado com posicionamento de produto, de preço, e, por sua vez, não existe um bom produto lançado sem uma boa comunicação. Isso tem que estar interligado, né? Inclusive, quando você tem... quando o produto está dentro do marketing, como no meu caso sempre foi assim, né? Isso é legal, hein? É muito bacana. Por quê? Porque o marketing, na hora que o produto nasce, o marketing já se apropria. A minha área de comunicação aqui, eu tenho um núcleo de produto, que é a galera, que é o time que desenvolve o produto, que faz pesquisa, e eu tenho um núcleo de comunicação e branding. Na hora que o produto já tem um conceito definido, que ele já passou ali da fase de viabilidade do projeto, a galera já começa a conversar com comunicação, né? Porque aí ele já, a galera de comunicação já começa a discutir, tá bom, mas que atributos que você quer focar? E comparando com a concorrência, como é que a gente vai lidar com esse benefício aqui? Então tem que estar junto, gente, é uma conversa. Bem legal. E assim, até muitos anos, alguém tinha comentado comigo e eu vi com uma tendência de não vai mais existir área de marketing, área de produto, área de vendas, vai ser uma área de growth, né? E assim, no fim, isso já tem uns 10 anos que eu ouvi essa frase. Vi uma empresa assim, duas no máximo, né? E ainda não vejo, eu vejo ainda essas áreas bem separadas. E algumas empresas começaram a juntar essa área de produto bem legal, que aí vocês hoje tem essa visão também, né? Porque faz muita diferença, né? A gente sabe o quanto que às vezes comunicação, o marketing, essas áreas são extremamente cobradas por resultado, sendo que às vezes o problema está ali em pricing ou em alguma coisa que precisa trazer de novo para o mercado, né? Então é bem complicado. Por isso que é importante ter a visão interligada, conectada, para poder sair lá na frente. Com tudo funcionando, já é difícil a gente brigar no mercado tão competitivo, né, gente? Nem fala. Falando de mercado competitivo, eu tenho uma dúvida. A gente vê a expansão do canal comunidades, né? Comunidades de público, né? De consumidor. E eu vejo assim que, às vezes, para uma indústria enxergar a função de criar uma comunidade, né? Sair um pouco do básico do marketing de relacionamento tradicional e virar uma comunidade mesmo, onde pessoas não é um canal direto só, ele é um canal de via dupla e via horizontal, né? Via vertical e horizontal, porque as pessoas falam e falam com a empresa responde, então é algo bastante complexo, né? E queria ver como é que é a tua visão dessa linha de raciocínio, né? Do canal comunidade, como é que vocês constroem aí, né? Bacana. Eu acho que esse é um tema que está aí, um dos top trends de marketing, né? Hoje todo mundo tem interesse de falar sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui que a gente resolveu há uns 2 anos e meio lançar uma comunidade, né? E realmente é muito desafiador, porque você tem que quebrar o mindset, né? A cabeça da gente enquanto marketing, que é de você ser o protagonista na comunicação, né? Você tem a armadilha de você querer ficar ali dentro daquela plataforma falando do seu produto, falando de você, e comunidades não são sobre isso, né? Você ali, o protagonismo é da comunidade, é coletivo, você cocria conversas, ela é viva, você tem que permitir eles falarem, inclusive, mal de você, né? Aconteceu, muito pouco, viu? Eu achei que ia acontecer mais, mas acontece. E como é que você vai atuar, né? E além de você ter que mudar esse mindset de você não ser o dono da bola, você não é o dono da conversa, amigo, aqui todo mundo tem relevância, até porque para a comunidade ser interessante, você tem que ter conteúdos que vêm de todas as partes, né? Então, acho que isso é realmente muito desafiador, é uma mudança de mindset, mas é muito bacana. Vocês chegaram a definir dentro da empresa de vocês quem seria um community manager, se teria alguns passo a passo de cadência de relacionamento, de dia a dia? Como é que... A gente definiu algumas políticas, né, do que poderia ser, até onde eles poderiam falar, do que poderia ser dito ali, de quando a gente poderia derrubar um conteúdo, né? Tá. E a gente tinha ali 2 ou 3 pessoas do meu time que estavam como gestor de comunidade e que faziam essa mediação, digamos assim, né? Mas eu tive menos problema do que eu esperava. Que ótimo, porque quem engaja é quem está interessado em você mesmo, né? E porque tem dúvida, porque o objetivo é tão forte em trocar ideias, em trocar informação, em tirar dúvida, que aquele que chega para bagunçar, ele é minoria, então ele não engaja.
E como é que foi chamar os primeiros 100? Usei de maneira planejada as metodologias de metodologias ágeis, né? Eu usei o design sprinting para poder conseguir lançar a plataforma. Legal. Primeiro a gente acompanhou como é que era a jornada desse público para entender os pontos de contato dele com a marca, entender os hábitos, né? Mas um negócio bem reduzido. Aí eu falei, bom, então a plataforma não pode ser uma plataforma desse jeito, não pode ser uma plataforma tradicional por conta do perfil do público, tem que ter uma carinha de rede social. E aí eu fui definindo, né, quais seriam as diretrizes, né, da comunidade. Aí a partir do desenho, a gente procurou os parceiros. E esse é o outro desafio, é você ter que estar inserido no ecossistema. É um projeto de 4, 6, 8 mãos, não só fornecedores, né? São parceiros diferentes. Eu hoje, na minha comunidade, eu tenho o Sebrae dentro da comunidade. Eu tenho marcas que são complementares à minha marca, trazendo conteúdo. E eu vou crescer isso, porque comunidades, plataformas digitais, elas crescem de maneira exponencial. E é assim que tem que ser. Ainda bem, né? E você se tornou democrática, né? Você abre, você vira o canal da solução para aqueles problemas todos que o teu público tem, e aí você traz outros colaboradores, né? Vamos dizer, você fala de collab, né? Você traz outras marcas do teu ecossistema para co-criar com você e Para que vão fortalecer essa conversa, né? Você nunca atua sozinho ali dentro do teu ecossistema, dentro da tua cadeia de fornecimento, nunca. Então, quanto mais gente você trouxer que tem a ver com esse processo, com esse produto, com essa categoria, quanto mais gente você trouxer que está na mesma vibe de ajudar, você vai fortalecendo a conversa, a tua comunidade fica mais relevante, o teu público fica mais engajado. Esse é o segredo da comunidade. Magali, eu dei eu sou professora também de universidade e teve uma matéria que eu falei sobre comunidades. E aí eu percebi que é um tema que mesmo que estamos falando muito, talvez até por falar demais e ter um monte de gurus entendedores aí, né? A gente vai falar mais disso ainda. Parece, né, tive a sensação na minha bolha aqui, das pessoas que eu converso, que a gente não entendeu ainda o que é comunidade. E aí você até falou de plataforma. Então, assim, eu sei que o termo, se a gente for na parte de conceitual dele, ele é amplo mesmo. Tudo podemos chamar de comunidade. O que é uma comunidade, afinal? Mas vamos fechar um pouquinho e falar assim: o que é comunidade para uma empresa que atua com marketing? O que é uma comunidade de marketing? Só para a gente sair um pouquinho dessa esfera, que é bem discutível sobre o que é e o que não é, né? E aí, assim, tem gente que fala, eu comecei a ampliar a questão de comunidade com o uso da rede social. Não deixa de ser um tipo de trabalho de comunidade, mas assim, não é sobre isso que a gente está falando, não é sobre só ter uma rede social onde as pessoas interagem, você conversa, você manda materiais. É muito além disso que se chama mesmo a comunidade, né? Até na época eu lembro de vários exemplos que eu trouxe, mas aí eu fiquei curiosa, né, ao invés de eu falar aqui dos exemplos que eu conheço, de entender o que para você, no que você entrega hoje, o que se considera uma comunidade, trazendo no que sentido não só de conceito, mas de plataformas que são utilizadas, se vocês criaram uma de vocês, se vocês, na verdade, para vocês o conceito é a reunião de vários canais, na verdade, a estratégia que faz ela ser uma comunidade, porque isso é muito, muito diferente para empresa e de profissional para profissional. Perfeito, Gabi, perfeito. Eu acho que está todo mundo no meio dessa confusão, né? Porque como isso é muito novo, os conceitos, às vezes, eles vão se testando para poder você chegar no conceito final. E eu acho que a gente está nesse momento, né? Eu não posso falar o que é comunidade, eu não tenho autoridade para isso. Eu acho que você começa a beber de conceitos que são muito teóricos, e tem muita gente trazendo os conceitos teóricos. Eu posso falar da minha vivência, né? Eu acho que a comunidade, sendo muito simples, é bem o que a gente vive na vida real. A comunidade do nosso bairro, a comunidade do clube que a gente frequenta, a comunidade do nosso, de algum hobby que a gente pratica. É muito isso, né? Então, eu gosto muito do que é simples. E eu acho que esse é o drive da comunidade que a gente pratica aqui, da comunidade que a marca tem. Isso tem a ver com o DNA da nossa marca é simples, o nosso público também é simples, e a comunidade da gente não tem grandes pretensões de ser mais do que uma comunidade que gera conteúdo, informação, educação e troca real e relevante para um público que está interessado ali em torno do mesmo território de marca que o meu.
né? Então, em que plataforma, com que ferramenta, que tecnologia, isso é secundário. Porque hoje eu acho que existe uma grande confusão de você usar o conceito de tecnologia para a comunidade. Não é isso. A tecnologia, ela viabiliza a comunidade. A comunidade tem que ter a essência dela, a alma. Isso é importante. Isso eu, como marketing, me preocupo. E várias vezes eu já tive que entrar e mediar com os fornecedores e dizer, gente, isso aqui não vai acontecer. Porque isso foge do que é o direcionamento da comunidade que a gente criou, né? Mas acho que sim, isso muda muito de empresa para empresa, depende do objetivo do negócio, depende do nível de engajamento que aquele público tem, depende do quanto o negócio está interessado em investir, não só investimento financeiro, verba, mas investir do ponto de vista de desenvolver, de quebrar os muros mesmo, de relação a uma comunidade cada vez maior, né? Depende muito do objetivo da marca. Muito bom, adorei. E é isso mesmo, é um termo complexo, é um termo que é difícil dizer o que é e o que não é. Na verdade, é essa conclusão que eu também chego como pessoa e profissional, assim, o que é, o que não é. Agora, o que dá resultado, né? Aí é você ter uma estratégia bem alinhada, independente das ferramentas, das plataformas que você vai usar, mas que ela esteja sempre comunicando, né, na mesma linha e ter essa troca que pode ser de diversas formas, né? Isso também é muito amplo, mas que você sinta que essa troca está acontecendo, onde você fornece algo que as pessoas gostem, que elas queiram voltar a falar com você e consumir mais coisas da sua marca, né? Então é bem amplo, é bem complexo, mas é legal a gente deixar isso um pouquinho mais claro para quem, às vezes, por ser tão amplo, fica difícil de entender como que eu vou criar uma comunidade, o que é uma comunidade. Então eu sei que o público fica com essa dúvida, sabe? Bem legal, eu adorei a resposta. Não, foi fantástico. E, bom, estamos chegando no final do ano e sempre tem aquela pergunta fatídica, né? O que você está enxergando para 2025? Que não está no Google, né? Que não está ainda nos materiais de tendências e tal. O que você está percebendo aí que 2025 eu vou seguir por esse caminho, vou treinar meu time para determinada situação, vou buscar determinada solução para marketing? O que você tá sentindo para daqui a pouco? Olha, eu acho que eu estou entrando em 2025 sem olhar a tendência, porque tem uma coisa que está acontecendo que está dando uma pressão na gente que não dá tempo nem da gente olhar para frente, porque o negócio está atrás empurrando a gente, que é a tecnologia, né? Uhum. E a gente, o marketing, eu acho que é uma das áreas que mais precisa estar atento a isso para a gente não ser atropelado, né? Então a gente está num mundo que a gente vê um nível de conectividade que nunca se viu, né? A gente está o tempo todo sendo impactado aí por novos estímulos, novas demandas. E aí, como é que a gente faz para a gente ganhar vantagem, para sair na frente, para o público da gente prestar atenção na gente, né? Como que a gente faz para a gente capturar a atenção? A gente vive num período aí um momento que o grande desafio da gente é a escassez de atenção, né? Uhum. Então, eu acho que se tem uma coisa que eu estou muito preocupada e que eu tenho trabalhado muito aí de trazer, ouvir, né? Pessoas que entendem disso, profissionais, empresas que trazem soluções para a gente poder entender de que forma a gente vai estar atuando, navegando nesse ambiente de tanta tecnologia, de tantos dados, de tanta conectividade, né? E como é que eu faço para eu estar presente em todos os pontos de contato da marca de maneira efetiva? E fazendo escolhas, né? Porque são muitos canais, muitas redes, muitas plataformas, né? E a verba não é elástica, então você tem que definir, tá bom, esse ano eu vou seguir nessa linha. Então, eu acho que esse é o grande desafio para a gente aí no próximo ano, nos próximos 2 anos, é de você definir onde a gente quer atuar e estar presente nos pontos de contato da marca para cada vez mais você estar sendo considerado, né? É a velha regra do marketing, né? Eu tenho que gerar awareness para eu poder ser considerada, para eu poder ter a preferência, simplificando, né? Tá bom, mas eu não posso estar em todos ao mesmo tempo, de toda forma. Onde é que eu quero estar? Né? Por quê? Em que momento, qual é meu grau meu estágio de reconhecimento da marca para eu definir onde é que eu vou investir esse ano?
Exato. Senão você quer fazer tudo e você não faz nada. Exatamente. A gente usa tanto a palavra omnichannel, né? E aí, na hora do vamos ver, meu amigo, orçamento, se você quiser estar em todos os lugares, você não vai estar em nenhum lugar, né? Então, e isso é bem complexo também, porque quando tem outras pessoas envolvidas que não estão tão ligadas, que existe uma limitação orçamental e que para você ter resultado é melhor estar em menos, vai estar em vários lugares, mas não todos e com foco estratégico, né? E ver o concorrente, mas o fulano tá lá, tá fazendo lá. Por que a gente não tá ali naquele canal, né? E aí você fala Quem assim, nunca, né? Quem nunca ouviu isso do seu CEO, né? eu trago também um pouquinho da realidade, né? Hoje eu tô na Mega como CMO, mas eu passei, né, 17 anos em corporações aí, eu sei como é que é. E a gente também ouve, né, Beto? No dia a dia é comum isso, assim, mas o fulano tá lá, então assim. Mas vamos direcionar a nossa energia para onde a gente. Energia, e eu estou falando de financeiro também, né? Onde a gente vai. A gente está em outro lugar, porque aqui a gente vai conseguir mais destaque, né? Não é porque ele está lá que a gente tem que estar lá. O benchmark às vezes é muito bom, mas às vezes também cria essas questões aí, né? Quase que como é que é? O FOMO, né? É o FOMO, é o FOMO corporativo, né? FOMO corporativo. Acabei de criar um novo. Eu vou fazer um post no LinkedIn sobre isso. O que é o FOMO corporativo do marketing? Eu quero estar em todos os lugares que o meu concorrente está, e não é bem assim. Muito bom. Magali, para encerrar, deixa uma mensagem aqui para quem está ouvindo. Né? O que você, aquela coisa, né? O que você gostaria de que tivessem te falado, né? Ou pretensões aí que você espera para o mercado do marketing, para o mercado das indústrias aí para frente. Deixa uma mensagem final para nós aí para fecharmos com chave de ouro. Aquilo que está lá dentro do seu coração, pode falar. Vai ficar em off. Gente, então eu vou compartilhar, já que a gente está falando aqui com comunidade de marketing, né? Eu vou compartilhar uma preocupação que eu venho sentindo, que é a gente está precisando reposicionar a disciplina, a área de marketing, né? E o mundo, né? A gente vem vivendo uma revolução aí nos últimos anos do ponto de vista de marketing, de comunicação, de branding, né? E eu acho que a gente precisa ter muita atenção sobre o caminho que a gente está tomando, né? Porque não é sobre marketing digital, não é sobre inovação, não é sobre branding, é sobre tudo isso e como é que o marketing está liderando esse movimento para ele não sair do que é o grande objetivo, o grande legado que a gente tem que estar criando daqui para frente, porque a gente teve aí alguns gurus de marketing que foi quem criou a disciplina, né? A gente tem Kotler aí na história, mas que já desatualizou e tem muita gente falando ao mesmo tempo e tem muito barulho, mas muito pouca clareza sobre a direção que a gente tem que seguir, né? Então, eu tenho muito essa preocupação e é um dos motivos que eu estou falando aqui com vocês. Eu agradeço o convite, porque eu acho que a gente tem um papel aí de provocar algumas reflexões e de lembrar, né, que o nosso papel aqui primeiro, a gente tem que estar conectado com a estratégia do negócio, sempre, né? Não existe inovação desconectada da estratégia que não gera valor e receita para a empresa. Não existe branding que não está conectado com a estratégia porque não reflete os valores do negócio e a essência da empresa. Então, eu acho que a gente, como marketing, não pode perder esse foco. O foco que a gente é quem faz essa conexão entre todas essas áreas, a área de estratégia, a área de comunicação e construção de marca com o consumidor, mas a área de inovação é uma área que a gente tem que estar cada vez mais trazendo como um eixo de atuação, porque ela ela é uma estratégia fantástica e fortíssima para ajudar a gente nessa diferenciação e nessa criação de valor e nessa entrega forte. E que aí sim a gente consegue fazer uma comunicação que chama atenção, porque eu tenho que contar, eu tenho uma narrativa bacana, eu tenho alguma coisa que interessa ao meu público, né? Então, se a gente estiver sempre atento que a gente tem que liderar, capitanear essas três frentes, né, que seria branding, comunicação, inovação e a parte de estratégia, conectando com a estratégia do negócio, a gente tem muito mais chance da gente ser assertivo e entregar realmente projetos de marketing que são eficientes, que geram resultado, que mostram dentro da companhia, dentro da empresa e fora,
como que a gente pode ajudar aí nesse desafio de tornar marcas relevantes e promover crescimento dentro do negócio, né? Eu acho que realmente digamos assim, uma visão que eu tenho do marketing, eu não sei o que é que vocês pensam, mas uma visão que eu acho que apesar de toda essa confusão, a gente não pode perder o nosso foco, né? A responsabilidade é nossa, né? É nossa, a gente tem que criar, né? E a gente não pode se distrair com algumas coisas aí que a gente escuta, não, o caminho da gente é esse, sempre foi esse, a gente pode até estar tendo que se reinventar, mas a gente continua. A responsabilidade por apoiar a estratégia de desenvolvimento do negócio é nossa, e para isso a gente tem que olhar para o consumidor. É isso. Eu adorei, eu tô super. Eu acho que é por aí mesmo, Magali. Acho que de tudo que a gente falou, acho que seria uma mensagem muito bacana, assim, pro final, sabe? As pessoas estão perdendo o foco, pessoal, e isso é realmente só mais como é que se diz? Um efeito, né? Um causa e efeito da realidade que a gente vive hoje, né? Então faz todo sentido na minha cabeça, sim. Gente, estamos, né? E no final eu quero super, super agradecer você, Magali, por estar aqui com a gente, por compartilhar tanto conhecimento, tanta vivência, né? E uma pessoa tão sábia, eu falo que conhecimento não é sabedoria, né? E por isso que a gente tenta trazer a sabedoria que junta todo o conhecimento que você tem e vai adquirindo com o tempo e a experiência que isso traz essa sabedoria que não basta olhar o que o coach falou, que o guru falou. Eu acho que é importante estar com os ouvidos abertos, mas a gente também tem que aprender a filtrar um pouquinho. Então, acho que essa tua mensagem me deixou muito tocada nesse sentido, assim. E obrigada mesmo de novo, viu? A gente vai encerrando, então, esse Making Off aqui com essa maravilhosa Magali, trazendo um monte de coisas sobre inovação e marketing e comunicação pra gente. E falando, né, minha galera, que hoje a gente viu mais uma vez que na prática a teoria é outra. Dá o like no nosso canal do YouTube também e nas nossas redes sociais, lembre-se, @Mega Experiência. Até o próximo podcast Mega em Off.